Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus a gente mais um dia aqui, tá? E é assim que a gente tem que continuar, tá, pessoal? E cada dia Deus vai dando uma porção de amor, de alegria no nosso coração, de força para a gente caminhar nessa realidade, que não é fácil, tá? Eu, graças a Deus, agora eu vi algumas pessoas do meu canal, tá? Falando que tá sentindo uma alegria, tá? Foi três pessoas falou isso para mim, tá? Tô sentindo uma alegria, nossa irmão, obrigado, tal, né? Isso é importante, tá? Olha que benção vocês estão no meu canal, pessoal. E isso me deixa muito feliz. É meu pagamento. É meu pagamento. É também, como é que se diz? Uns karmas, uns pecados que saiu do meu lombo, tá, pessoal? Cada vida, cada ser, cada consciência que aqui desperta, começa a entender o jogo, começa a caminhar a caminhada dele. Então, Deus tá, pessoal. Porque sou ser humano igual você, eu tenho falha, tá? Mas Deus vai me dando graça, né? Vai me ajudando, me dando força para eu continuar fazendo aqui o nosso trabalho, né? Trabalho espiritual para a gente ir crescendo, tá, pessoal? É isso. A gente está buscando essa perfeição, se equilibrando, né? Mas a gente às vezes tem as nossas caídas, tá, pessoal? Mas é isso. É o que eu sempre falo, não se culpe, não entre nessa frequência de se culpar e, ai meu Deus, ai eu errei, né? Porque não é só você que está errando, tá, pessoal? Não é só você, tem várias pessoas errando, mas a espiritualidade entende, tá? Entende o seu lado, a sua fraqueza, os momentos difíceis que você passa, tá? Ele está entendendo tudo. E o Deus, ele está aí com você, né? A espiritualidade está aí com você. Quando você despertou, eles estão aí trabalhando, tá? Para lhe ajudar nessa caminhada aqui, tá? Que não é fácil. Para a gente cumprir, colocar aquela frequência, a energia do nosso propósito aqui, tá, pessoal? E isso que é importante, tá? A gente que é espiritual. É o tema, né, pessoal, que a gente está falando. Falou aí a primeira, a segunda parte, ontem foi a segunda. Vocês aí, tá, me deram audiência, comentaram aí, ficaram maravilhados, né? É isso, cada tema, a gente vai esmiuçando devagarzinho, né? Temos todo o tempo do mundo, né? Tá igual a música de Legião Urbana, né? Temos todo tempo do mundo, todos os dias quando acordo. Você já viu essa música? Eu acho que eu vou cantar ela, tá, pessoal? Vou gravar ela aí do violão, colocar. É bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério, selvagem. Tá? Vou cantar aí para vocês, tá, pessoal? Então, como é que temos todo o tempo do. Por quê, pessoal? Porque a gente é eterno, tá? Ai, irmão, a gente não tem aqui. A gente vai viver até quando aqui, né? É isso, pessoal. Você não pode, como é que se diz, pautar a sua vida, porque a sua vida é a vida da consciência, só a vida por essa vida aqui, tá? Essa vida aqui é curta mesmo. Então, a gente não anda no tempo cronológico. Lembra que eu gravei um vídeo aí, vocês aí que são antigos, eu gravei que o que é o tempo espiritual,
Então a gente que é a gente sabe que é uma consciência, então a gente vive no tempo espiritual, até para não trazer ansiedade, tá? As pessoas que estão tendo ansiedade, quer resolver tudo logo, eu, sabe? Isso causa isso porque você fica querendo colocar, seguir essa cronologia, esse tempo aqui, que até foi mexido, tá? Calendário, foi mexido tudo, para criar essa confusão na nossa consciência mesmo. Para que a gente não se conectasse com o tempo de Deus, com as coisas de Deus, tá? A Matrix fez isso. Então, a gente que despertou, tá, pessoal? Por isso que eu... Tá aí meu vídeo aí, tá? Se vocês não acharem aí que o YouTube se retou e mandou fora, eu vou gravar de novo. Eu vou gravar sobre o tempo espiritual. Porque isso é importante, pessoal, para que a gente ande nesse tempo. Agora, irmão Samuel, mas a gente vive aqui, tem tempo, trabalho, compromisso, tá? Então, a gente só anda nessa cronologia para atender a formalidade que as pessoas andam aí. Mas a gente não pode andar nesse tempo. Nosso tempo, a nossa consciência tem que estar em outra, para a gente não entrar na frequência errada. Porque esse tempo aí foi mexido e está numa frequência errada. Eu explico isso, tá? Lá no meu vídeo aí, o tempo espiritual. Procura aí, tá? Não sei se o YouTube aí se retou com minha cara gordinha aí e mandou embora, tá, pessoal? Mas é isso, tá? Eu tô explicando então, a gente tem um tempo, o tempo de Deus, tá? Por isso que a música é correta, tá? Temos todo o tempo do mundo, né? Então não precisamos ficar nessa agonia, né? Não ficar, como é que se diz, as notícias, as coisas que acontecem nessa realidade, tá? Parabéns, parabéns. É a minha neta fazendo aniversário, pessoal, tá? Então, como é que se diz? A gente não pode andar nesse tempo aí para não entrar nessa ansiedade, pessoal. A gente ficar tranquilo, tá? Por isso que não ficar muito apegado às notícias, às coisas que estão acontecendo. Está acontecendo muita coisa para a gente não entrar nessa energia. Que isso aí é a Matrix, é a distração. Lembra do vídeo lá? Distração, distração para nossa consciência. Para tirar até a gente da frequência, da tranquilidade, do amor, da paz, tá? E pior que vai acontecendo coisa aí, viu? Tá acontecendo coisa aí, vai acontecer mais. E vocês precisam dessas informações para você não entrar nessa frequência aí. Tá certo, pessoal? Então, já que eu dei essa introdução, vou tomar um golinho de chá aqui, tá? Pra gente equilibrar as coisas por dentro, tá, pessoal? E vamos começar, né? O nosso estudo aqui maravilhoso, né? Estudo muito bom, tá, pessoal? A gente tá esmiuçando aqui a esse estudo aqui, que é o quê? O que é o olhar para dentro, né? Eu sempre falo aqui, tá? E eu tive que vir explicar isso aqui, porque tem pessoas novas no meu canal, tá, pessoal? Às vezes que é de outro grupo religioso, tá? E não tem essa informação. Às vezes ele nunca viu esse tema, tá, pessoal? Que foi até falado por Carl Jung, né? Carl Jung colocou uma frase, né? Porque Carl Jung ele foi um psicanalista, um psicólogo, que ele se debuçou, né? Debuçou, se debulhou, né? Sobre essa área que é chamada pelas pessoas área mística, a área espiritual, né? Que é do homem também. Freud não foi muito nessa área, tá? Não foi muito nessa área.
porque ele foi mais para a área mais do eu inferior, então, da personalidade do ego, né? Superego, né? O inconsciente, tá? Ele não foi muito para essa área mística como o Carl Jung, que era um discípulo dele, né? Foi discipulado por Freud, mas ele viu que não era, ele estudou, né, as coisas de Freud, né, as teorias de Freud, mas ele viu que tem algo a mais, não é só isso aí, tá? Então, esse algo a mais é essa consciência, essa espiritualidade. Que Carl Jung, né, ele falou a frase famosa dele que olhar para fora é sonhar. Então, quando vocês estão olhando para fora, por isso que muitos estão sonhando aí, né? E a Matrix coloca um bocado de coisa para você sonhar. Ai, se eu sonhar eu ganhar na Mega Sena. Ai, se eu sonhar eu vou ter um carro, um apartamento. Que sonho gostoso, né, pessoal? Mas é isso. Você está olhando para fora, você está sonhando. Mas aquele que despertou, ele, quem olha para dentro, desperta. Então ele está despertando para a verdade que é espiritual. Isso aqui é tudo ilusão. A verdade é espiritual, pessoal. Ninguém fala isso para você, né, pessoal? Eu fico olhando aí, as pessoas não falam isso, tá? Porque isso é um divisor de água na consciência da pessoa. Por isso que as pessoas ficam pegadas com ansiedade, até pessoas no grupo evangélico, eu conheço muito evangélico com ansiedade, problema de depressão, né? Sentindo vazio no coração. Aí fica difícil, né, pessoal? Né? Porque vocês pensam que é esse grupo, essa religião que é criada que vai trazer, resolver esses problemas. Às vezes essas pessoas foram buscar esses lugares por causa desse sofrimento. Tá, pessoal? Mas é isso, não entendi? Então, essa é a famosa frase que Carl Jung falou, né? Porque o olhar, o que é o olhar para dentro, né? E tem pessoas que é de outra religião, evangélico mesmo, não sabe disso aqui, pessoal. Um dia eu estava falando com um amigo meu que é evangélico, eu digo, você tem que olhar para dentro. Ele diz, como é isso? Olhar para dentro? Ai, meu pai, é difícil, tá, pessoal? É difícil a gente explicar essas coisas se a pessoa não tem uma experiência, né, espiritual, né, pessoal? Que às vezes é chamado de experiência mística, né, pelos a maioria aí. Então, é difícil conversar, mas com a ajuda de Deus, né, da espiritualidade, pode abrir a consciência dessas pessoas e fazer com que ela entenda, tá? Entenda as coisas que eu estou falando. Tá? Então, o que é olhar para dentro? Aí a gente viu, né? Eu coloquei uma pergunta e por que temos que entrar nesse processo de despertar? Então, ele está falando por que temos que entrar. Então, está falando do nosso ser. Quem entra é o nosso ser nessa frequência, é uma sintonia. Num processo que a gente desperta e a gente começa a andar. Olha aqui vocês. Vocês estão andando? Vocês estão precisando de templo aí, templo físico? Vocês sabem, né? Vocês aqui do meu canal sabem, tá? Mas tem pessoas que entram aqui e vêm ficar perguntando, né? Aonde é o templo, aonde é a igreja, aonde você se reúne, irmão Samuel? No mundo espiritual. A gente se reúne no mundo espiritual. E aí eu trago essas mensagens aqui, nessa realidade, nesse canal aqui que as pessoas chamam de YouTube. YouTube, né? É eu no tubo. Significa YouTube, é you, significa você, né? No tubo. Então, eu tô aqui no tubo, tá? Lhe ensinando essas coisas, tá, pessoal?
E a igreja já existe. A igreja é a igreja de Cristo, é a igreja espiritual. A gente se reúne espiritualmente, tá, pessoal? Não, a gente não depende de um espaço físico, de um tempo aqui dessa realidade, tá? Por isso que eu deixo aqui gravado a qualquer momento que você se conectar com essa frequência, você vai fazer parte da igreja espiritual. Quando você desperta, tá? Você vai recebendo esse conhecimento, tá, pessoal? Então é isso. Então, recapitulando, né, o que é o olhar para dentro. Ele falou, olhar para dentro é um processo de introspecção, autoanálise e autoconhecimento que significa direcionar a atenção para o seu próprio pensamento, emoções, valores e motivações. Então, ele está falando que é um processo que a nossa consciência entra e começa a perceber isso. A gente começa a ter introspecção, autoanálise, autoconhecimento, e essas frequências vai direcionar você para observar o pensamento, a emoção que você está sentindo e os valores éticos e morais que você está fazendo aqui. Qual é a motivação que você tem aqui de estar aqui nessa área? Só a motivação é ir para o trabalho, ganhar dinheiro e depois voltar, encher a barriga de carne, de cerveja, aí dormir, acordar de novo, né? Vomitar, levanta de novo. Essa é a motivação. Então tem pessoas assim, sem motivação. A nossa motivação é fazer aquilo que realmente Deus e a espiritualidade estabeleceu para a gente fazer. É o nosso propósito de vida. Tá onde? Tá na vida. Tá na sua alma. Tá aí. Você tem que sentir isso, procurar essa sentido da sua vida, né? Aí ele fala, buscando entender quem você é realmente. Então, o propósito é buscar entender quem é você aqui. Quem é você, da onde você veio, para onde você vai. Precisa entender isso, tá, pessoal? Aí ele fala, além das aparências externas. Então, além dessa casca aqui, desse homem do desejo, desse ego que foi construído aqui nessa ideia. Então, você tem que olhar além disso. O que é fundamental nesse processo, ele fala, é o crescimento espiritual e pessoal, que é a transformação. Então, o processo do olhar para dentro é para que você desperte, né? E você tenha um crescimento espiritual. É para isso o processo do olhar para dentro. Que o processo do olhar para dentro é o despertar da consciência. Quanto mais você olha para dentro, mais você desperta. É o que Carl Jung falou. Então, tem que haver transformação, pessoal. Pessoas que não estão sendo transformadas espiritualmente, pessoalmente, não estão olhando para dentro. Olha quantas aí eu conheço no grupo religioso, pessoal. Eu participei, tá? Eu conheço muitas pessoas, e às vezes pessoas me conhecem mais do que eu conheço ela, tá? Eu tava na fila para pegar o remédio da minha mãe, quando tô vendo uma mulher falando comigo, oi irmão, tudo bom? Oi, como é que tá? Como é que tá lá sua mãe e tal? Eu digo, nossa, eu perguntei assim, você é da onde? Você não me conhece? Você não sabe? Eu lhe via sempre tocando lá na igreja. Então, eu sempre fui uma pessoa avisada, porque eu estava em holofote, né, pessoal? Como é que se diz assim? A pessoa que tem holofote, então, eu toco numa igreja lá onde tem 200, 300 pessoas. Então, tem muitas pessoas ali, eu não sei, tá? Aí já pensou agora se eu estou fazendo alguma coisa errada
por aí, pessoal, a pessoa me vê assim, opa, o irmão fazendo isso? Nossa, você entende? Mas eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação é em eu mesmo entrar na minha frequência mesmo, eu mesmo ser, como é que se diz? Eu vigiando por minha, como é que se diz? Por minha frequência, não por causa dos outros. Então os outros vão ver que eu não estou agindo erradamente, né? Então eu tava lá, então muitas pessoas me conhecem. E agora, principalmente agora no YouTube. Quando eu aqui ir crescendo no canal, for ficando visível, alguns dos meus vizinhos aqui já sabem que eu gravo vídeo pro canal. Entende? Porque eles devem ter assistido aí alguma mensagem que eles precisavam vir, tá? Para eles melhorarem. Então, eles acessaram o meu canal. Entende, pessoal? Veja, eu sou uma pessoa visível, eu não posso estar saindo fazendo qualquer coisa, porque tem pessoas que me conhecem e eu não conheço as pessoas. Entende? É o maior cuidado, né? Estou ficando famoso, né, pessoal? Entre aspas, né, pessoal? Aí ele fala, então, tem que ter um crescimento espiritual, uma transformação. E aí vem a frase de Carl Jung, que o olhar para fora é sonhar. Quem olha para dentro, desperta. Então, quanto mais a gente olha para dentro, a gente vai despertando. Então, a gente viu isso na primeira, segunda, e agora a gente vai para a terceira parte. Né, pessoal? A gente parou aqui, como é que se diz? Cadê? A gente parou aqui. Aqui ele parou aqui. Aqui, cadê? Porque o despertar se refere-se a um nível mais profundo de compreensão e a consciência de si mesmo. Em vez de sermos guiados pelo desejo e sonho externo, então, pelo homem do desejo, né? Passamos a ser conduzidos por um propósito que vem de dentro. Então, que vem da alma. Passamos a ser guiados pela essa espiritualidade, por esse espírito. Ao despertar. Então, ao despertar, você vai começar a ser guiado. Tá, pessoal? Você vai começar a ser guiado, orientado para você ir para o seu propósito e produzir fruto de amor, de justiça, de paz. Então, encontramos uma forma de viver mais autêntica. Então, quando você desperta, você vive nessa forma autêntica, verdadeira. E em sintonia com a sua verdadeira essência. Então, você entra na sintonia da sua essência divina. Então, quando você sintoniza nessa essência, você se conecta a Deus, a fonte. É claro, né, pessoal? Eu expliquei isso ontem, tá? Aí ele fala, a terceira parte, ele fala, assim, acreditar no caminho de olhar para dentro é para a realização, é para uma realização, passa pela compreensão do inconsciente e do nosso interior. Então, você precisa, é um mergulho para dentro do nosso inconsciente e do nosso interior. Então, lá vai ter o lado bagaceira da gente, tá, pessoal? Sabe o lado bagaceira? Então, é o lado sombra da gente que Carl Jung fala. Então, quando a gente vai observando, olhando para dentro, então, a gente vai vendo. E é preciso a gente ver isso, tá? Os nossos falhas, nossos defeitos, para que a gente vá melhorando. Entende? A gente vá melhorando nesse nosso lado. Agora, você vai mergulhar, você vai olhar coisa lá que... Mas não julgue você, não. Você não pode julgar você, pessoal. Esse não é o seu papel. E também de você não julgar os outros.
Porque algo, né, que os outros estão refletindo aqui nessa realidade, que às vezes você tem lá dentro. Então, isso é o lado sombra, tá, pessoal? Não julgue a pessoa, porque você tem que cuidar disso. Como é que você tem que olhar para isso e ir clareando esse lado da gente que é tortuoso, tá, pessoal? Esse é difícil a gente aceitar isso, tá, pessoal? Ah, mas eu sou da igreja, eu sou tão bonzinho. Não é assim, pessoal, tá? Isso é o engano que coloca na sua mente. A gente está no processo de melhora, de ir clareando o nosso lado escuro. Vocês que estão aí no grupo religioso, você vai no evangelho católico espírita, você tem um lado escuro que precisa ser trabalhado. E você só trabalha com essa espiritualidade, tá? Você melhorando a cada dia, tá? Dando vazão para frequência mais evoluída. Assim a gente vai melhorando, evitando várias coisas. Então, a ajuda de Deus, da espiritualidade, vai nos ajudando nesse caminho a gente se tornar uma pessoa melhor. Porque não tem ninguém bonzinho não, tá, pessoal? Seu líder aí, seu pastor que você declara, ele é tão bonzinho, que não é, pessoal. Ele tem problemas também como todo e qualquer, como a gente também. Ele precisa de Deus, tá? Agora ele tem que passar essa humildade para você, como eu tô falando aqui para vocês. Agora só que eles colocam como o super-homem é o que vai resolver as coisas para vocês, é que não sei o quê. E vocês acreditam nisso. Vocês estão querendo se pegar em alguma coisa, se firmar em alguma coisa. Para quê, pessoal? A gente tem que se apegar a Cristo, a Deus, né? O Todo-Poder. Esse sim, verdadeiramente, a gente vai encontrar apoio. A gente aqui, os irmãos, a vez que está sendo usado por Deus, pela espiritualidade, a gente não passa meramente disso, tá? A gente tem que continuar na nossa humildade, na frequência da simplicidade, para que a espiritualidade continue usando. Porque se você entra soberba, entra dizendo que é você que faz, que é não sei o quê, a espiritualidade vai largar você, como já largou muitos líderes aí espirituais. Estão aí, somente pelo ego aí, para satisfazer o ego, enchendo o ego das pessoas. Eu sinto muito, tá, pessoal? Porque essas pessoas não perceberam a espiritualidade como ele deveria andar na frequência. Então, agora tá todo mundo aí na carne, cada um querendo pegar coisa da terra, se apegando às coisas aí, fazendo vocês também, tá? Que vocês estão tudo também querendo coisa da terra, ficar, eu quero rico. Ah, você quer ficar rico? Vamos, eu quero dinheiro. Eu vou atrás de dinheiro. Então, igual esse pregador aí, né? Vocês conhecem aí. Eu vou atrás de dinheiro. Nem que eu me arrebente toda, mas eu vou atrás de dinheiro. Então, ó, o cara vai se arrebentar todo para ir atrás de dinheiro. Não é atrás de Deus, não, tá, pessoal? Então, vocês vão ser levados por essas pessoas aí. Porque vocês estão vibrando também. Vocês querem isso. Olha aqui meu canal, pessoal. Olha quantas pessoas vêm aqui participar. Não adianta, tá? Os seus comportamentos, a maneira que vocês já denuncia a vibração que vocês estão. Tá? Então, aí ele fala, realização para passar a compreensão do inconsciente do nosso interior. Por isso a ideia de Carl Jung, né? Você conhece já, né? Sobre o arquétipo, a sombra e o self trouxe uma nova perspectiva para o desenvolvimento humano. Jung falava que o processo de individuação, ou seja,
a integração das diferentes aspectos de nossa personalidade. E é o caminho para nos tornarmos completos. Então, nos tornarmos perfeitos. Então, veja o que Carl Jung, tá? Ele usou outros termos, tá, pessoal? Ele usou outros termos para falar dessas coisas espirituais. Por quê? Na época, tá, pessoal, que Carl Jung estava, é uma época religiosa muito repressora, principalmente pela Igreja Católica. Então, você vê a sabedoria, tá? Que Deus deu a ele, para ele poder falar dessas coisas espirituais, mas com outro nome. Então, ele coloca outro nome que é o quê? Ele usa arquetipos, né? A sombra. Então, ele está falando dessa sombra, que é essa parte da gente, das trevas negativa, né? E o self. Então, tem um self ideal e o self falso, o falso self, que é essa nossa personalidade, né, inferior, que é que eu já falei aqui um vídeo, que é o eu inferior que a gente tem aqui. O eu inferior é do ego, mas a gente tem uma personalidade, um eu superior. Você já ouviu falar sobre esse termo, eu superior? Então, é essa parte que a gente tem, que é essa alma divina, que é conhecido também como a centelha divina, que está na gente. Então, o que é que Jung está falando aqui? Ele está falando que ele trouxe essa perspectiva para o desenvolvimento humano. Por quê? Porque faz parte da gente, a gente é corpo, alma e espírito. Então, Freud estava falando da personalidade só como é que se diz? Do eu inferior. Ele não estava buscando essa personalidade que é da nossa consciência, que é o nosso lado divino. E a gente tem isso. Então, por isso que esse Carl Jung trouxe isso, que ele chamou de vários arquétipos que a gente tem, o ser humano tem. Então, ele trouxe isso e foi uma contribuição, tá? Para a psicologia, para a psicanálise muito maravilhosa. Tá, pessoal? Tinha uma professora que ela só dava esse de Carl Jung, né? A psicanálise de Carl Jung. Nossa, maravilhosa, tá? Eu tomei até, quando eu entendi isso, eu tomei até uma nota boa lá na prova dela, tá, pessoal? Então, ele trouxe isso. Mas ele está falando de quê aqui, pessoal? O que é que ele está falando verdadeiramente? Está falando dessas coisas espirituais. Mas usou outro nome por quê? Colocou o nome sombra, self ideal, o self falso, self ideal, né? Arquetípicos. Então ele foi colocando, dando nome a essas coisas, mas eram coisas espirituais. Carl Jung falava que o processo de individualização, então ele foi dando o nome individualização, que a gente está buscando essa individualização, que é o processo de quê? Ou seja, de integração das diferentes partes da nossa personalidade, que vai tornar nosso caminho completo. Então, se a gente não equilibrar tanto o nosso eu superior com o eu inferior, tá? Que é o equilíbrio, a gente não vai se tornar completo. Ele estava falando dessa individualização. Ele está falando de coisas espirituais, pessoal. Mas ele deu outro nome. Entende? Olha vocês aí da psicanálise, psicólogo, tá? Que gosta de Carl Jung, ele está falando de coisas espirituais, tá? Agora, por que ele usou outro nome? Por causa disso. Porque se ele fosse usar, ele ia ser taxado, como uma vez eu sou taxado aqui, sou taxado de
de religioso, ele ia ser taxado de não como um psicólogo, um psicanalista. Então veja a inteligência que Deus e a Espírito deu a ele, para ele trazer essas coisas, tá? E trouxe para cuidar do ser humano na clínica, né? Na clínica psicanalista. Entende? É isso, tá? Aí ele fala, a indivíduo, ou seja, é a integração das diferentes aspectos da nossa personalidade. Então, da personalidade inferior e a personalidade divina, personalidade da consciência espiritual. Então, tem que integrar. Não tem que dizer assim, eu vou matar meu ego. Não, não é assim, tá, pessoal? A gente tem que equilibrar aí essa função, tá? O nosso lado egóico com o nosso lado divino. Por isso que o caminho do meio é o caminho do equilíbrio, é o nosso caminho da espiritualidade. Que é o caminho, esse caminho do meio é Cristo, tá? Não vá nem para a direita e nem para a esquerda. É o que Deus fala. Então, se Deus está mandando a gente não ir nem para a direita, a gente vai ficar onde? Entende, pessoal? Eu trouxe aqui esse pensamento, tá? As pessoas aqui ficaram, nossa, como é que eu nunca pensei nisso? É isso. Se a espiritualidade não nos ajudar, pessoal, a gente fica, não entende. Eu mesmo, quando tava dormindo, não entendia nada disso, tá? Aí ele fala, como é que se diz? A integração das diferentes aspectos da nossa personalidade. É o caminho para nos tornarmos completos. É o caminho da nossa consciência. A gente se tornar um ser humano completo. Você entende agora porque a Matrix separou corpo, alma, né? Que é a mente e a emoção, e separou a nossa consciência. Então, cada setor aqui existe aonde você faz. Mas é um ser humano, é só um só, tá? Aí ele fala, assim o olhar interno reflete a sua crença de que somente o confrontar nosso próprio pensamento e sentir podemos despertar para uma versão mais verdadeira e integrada de nós mesmos. Então, o despertar, pessoal, é um confronto que você vai começar a olhar que você tem uma parte divina, que você tem esse ego aí que é bagaceira, só gosta de... Então, você vai ter que confrontar com essa parte. Você não pode fugir da sombra. Foi o que a gente falou lá na segunda parte, né? Que a gente tem que olhar, né, para o nosso... Cadê aqui? Eu falei aqui, não foi? Cadê? A gente tem que olhar para como é que se diz? Olhar para o nosso lado defeituoso. Ah, aqui achei agora. Então, a gente tem que olhar para o nosso lado defeituoso, tá, pessoal? É esse lado sombra que Carl Jung colocou esse arquétipo, né, como sombra. Então, é o nosso lado defeituoso. Então, a gente tem que olhar e encarar. A gente não pode, como é que se diz? Encarar que é os nossos pensamentos, o que é que você está pensando. A gente às vezes pensa muita bobagem, tá, pessoal? Mas faz parte, tá? A gente pensa bobagem. Então, o nosso pensamento, o que é que a gente está sentindo? Qual é a nossa ação aqui nessa realidade? Então, será que é uma coisa que vai trazer bem para a gente e para outra pessoa? Então, é isso que a gente tem que olhar, tá, pessoal? Por isso que eu olho isso, tá? Eu agradeço muito porque Deus me mostrou uma função que eu tenho aqui
que está ajudando muitas pessoas. Eu estou me colocando aqui, né? Como é que se diz? Que está ajudando, né? Estou usando meu talento, meu pensamento, minha voz, minha frequência. Estou usando todas as coisas para que vocês entrem nessa frequência boa, ajudar vocês. Eu agradeço muito, tá, pessoal, por fazer esse trabalho, tá? Mesmo se eu não ganhar, não ficar rico, não ganhar nada, tá, pessoal? Vamos continuar o nosso trabalho, que está fazendo tanto bem a mim quanto a vocês, tá? Agora, né, dinheiro dessa realidade é consequência, tá, pessoal? Eu sei que vai ter pessoas que vão contribuir, vão me ajudar. Eu sei disso, porque a espiritualidade, ele vai me apoiar nessa situação, tá? Então, mas o meu propósito tem que ser feito, que é isso aí, ajudar vocês em conhecimento, né, em frequências, tá? Passar uma boa frequência para vocês. Então, é isso. Então ele fala, olhar, o olhar interno reflete a sua crença. Então, reflete aquilo que você está acreditando. Que somente ao confrontar nosso próprio pensamento e sentimento. Então, temos que confrontar. Será que eu estou pensando bem? Será que esse sentimento é bom? Eu estou transmitindo isso? Então, você tem que analisar. Eu estou me analisando, pessoal. Esse é um trabalho seu, da sua consciência. Cada um tem que fazer o seu dever de casa. Você já viu aquilo, na hora que a gente vai para a escola, a professora passa o dever de casa? Então, cada um tem que fazer, tá? Talvez quando a gente está em grupo, assim, pensando, tá? A gente faz ali o dever junto com os outros amigos, né? Por isso que se você tem um dever de casa, tem um não sei o que, quer saber de algo, pergunta aos amigos aqui, ou como é isso, como é isso, então, para e ajudar a entender, tá? O jogo da vida. Então ele disse, confrontar nossos próprios pensamentos e sentimentos. Podemos despertar para uma versão, então a gente vai despertando para uma versão mais verdadeira, então a versão espiritual, a versão divina que está dentro de você. Você vai despertando essa versão. E integrada de nós mesmos, que está integrada em nós mesmos. Então, essa versão verdadeira está integrada de nós mesmos. Então, para onde você vai, pessoal? Está em você a verdade. É por isso que muitas gente aqui me vê como espelho, né? Aí quando ela vê meu vídeo, ela fala assim, nossa, irmão, é verdade. Eu digo, essa verdade está dentro de você. Você não estava vendo. Então, o que é que Deus fez? Colocou um espelho gordinho, que sou eu, para falar para você, mostrar para você a verdade que está na sua alma. É isso, é isso que Deus fez, tá? A espiritualidade fez. Pegou um espelho, que sou eu, e começou a colocar na frente. Então, eu também tenho o meu espelho, eu tenho também o meu espelho. Entende? Que eu olho e esse é meu espelho. Então, isso que vocês, quando vê, é verdade. Então, é uma verdade que já estava na sua alma. Por isso que eu falo coisas que vêm da minha alma, pessoal. Coisa da alma espiritual, do meu ser espiritual. A gente não pode ser dirigido pelo ego. Então, você vê que o desvio de muitos líderes foi que eles desconectaram dessa alma divina. E agora eles estão falando aí, né? Eles têm aí suas templos, eles estão aí, mas estão dirigidos pelo ego dele, pelo homem inferior. Então, só vai dar bagaceira. É bagaceiro, tá? E por isso que a gente tem que tomar cuidado nesse limiar de a gente não entrar no ego, tá? Sempre ficar numa frequência simples, na humildade, tá? Não sabemos de nada. Se sabemos alguma coisa,
foi porque a espiritualidade foi nos revelando, nos dando o conhecimento, tá? Então, mesmo assim, a gente ainda não sabe. Ali só é um petisco para você ir se alimentando por essa realidade, tá? Meu Deus, aonde que eu vou achar essas coisas, né? Cada palavra. Então, ele fala que quando você vai olhando seu sentimento, pensamento, aí você podemos despertar para uma versão mais verdadeira e integrada de nós mesmos. Então, vamos despertar essa essência divina que está na gente. Então, para você, então, o que é que ele fala? Você tem que se alinhar com a sua essência divina. Você vê ele falar lá? Então, quando a gente vai se alinhando com essa versão, a gente vai trabalhando o nosso pensamento, o nosso comportamento aqui. Então, a nossa vai se alinhando a uma versão melhor, uma versão verdadeira da gente. Porque às vezes muitas pessoas estão passando uma versão dele, a versão falsa, a versão do ego. Por isso que Carl Jung nomeou o falso self. Então, tem pessoas que estão passando esse falso self, essa versão que não é verdadeira, que é a nossa versão do ego. Ela vai se tornar completa quando a gente unir essa integração com o divino e, né, pode dizer assim, o profano, o lado da gente que é nosso ego. Então, começar a equilibrar, então, esse ego começar a ser dirigido pela versão verdadeira, que é a versão espiritual que está na gente. Eu espero que você entenda, tá, pessoal? Isso aqui, porque não é fácil. É por isso que muita gente, quando vai tomar Carl Jung, não entende nada, tá, pessoal? Às vezes fica voando assim. O que é que ele está falando? Meu Deus, que coisa é? Tá? Então, essas coisas acontecem, tá, pessoal? Mas com a ajuda de Deus, tá? Vocês entrarem na frequência, o próprio Espírito vai direcionar você, tá? Então, aí o que mais, pessoal, que ele fala? Ele fala, assim sonhar é uma parte essencial da vida humana. Então, sonhar é importante, tá, pessoal? Aquele sonho que a gente tem espiritual, né? Que às vezes muitos são projeções da nossa consciência. É importante para coisas que nos alertam, coisas que querem mostrar a gente a espiritualidade. Então, sonhar é essencial para o ser humano, tá? Ele fala, desde cedo somos estimulados a sonhar esse sonho externo. Então, desde cedo a gente somos estimulados aqui a sonhar, né? Como você vê, quando a gente é criança, nosso pai, nossa mãe fala, o que é que você vai crescer o que é que você vai ser quando você crescer, tal, né? Então a criança ali, ela entrou ela fica sonhando com as coisas. A criança, né? E o adolescente. E às vezes até o adulto ainda, ele continua ainda nesse sonho aqui das coisas, tá, pessoal? Quando você é adulto, você precisa acordar, né? Criança, tudo bem, criança, adolescente, tá sonhando, tá, né? Você viu que eu tinha ficava sonhando, né? Eu tocando e tal. Eu já toquei em vários lugares, tá, pessoal? Mas você vê que era um sonho aqui, aí de ganhar dinheiro, de ser famoso, tá? É um sonho externo, tá, pessoal? Que a gente tem aqui nessa realidade. É importante porque vai dar motivação, mas essa não é a motivação verdadeira. A motivação verdadeira está no seu propósito de vida. Tá certo, pessoal? Tem mais? Tem mais. Tem bastante coisa. A gente vai parar, tá, pessoal? E aí a gente continua, tá? Se dá 60 minutos aqui, tá? Aí ele fala, né? No entanto, se nós deixarmos levar a pena por esse sonho externo, podemos acabar perdido. Então,
o negócio da gente é equilibrar, a gente não se deixar levado por esse sonho externo aqui. A gente sonha aí em ganhar na Mega Sena, e um apartamento, um carro, vocês, vocês ficam sonhando isso aí, tá, pessoal? Não, você não pode só sonhar isso. Você tem que ter outro sonho além dessa matéria, tá? É o equilíbrio. Então, porque a gente precisa, né, desejar coisa para a gente ter a coisa para a gente usar aqui. Porque essas coisas aqui da matéria é só para a gente usar aqui, pessoal, tá? E, a gente precisa do dinheiro, das coisas aqui, para ajudar a contribuir a gente realizar o nosso propósito de vida aqui, a nossa frequência, né? A gente passar isso. Então, somente para isso, tá? Essas coisas materiais servem para isso. E ela vai ser acrescentada, né? Conforme você vai, né? Deus vai permitindo, você vai sendo acrescentado tanto para a sua vida como para a vida das outras pessoas. Porque às vezes Deus levanta pessoas assim, tá? E ele ajuda, né? Às vezes a pessoa até fica rica, tem dinheiro. Aí depois que a pessoa ficou rica, ela ajudava. Quando ficou rica, não quer ajudar mais. Eu lembro de um pastor aqui, né? Que a gente ia. Antes eu ia para a igreja dele, eu e um amigo, né? Um baixista. Toca, toca muito bem, tá? Eu ia ele aí, tocava lá e cantava com ele. E aí ele fazia sopa, né? Fazia um panelão de sopão e aí ia distribuindo para as pessoas que estavam na rua, até lá na Avenida 7 ali, aqueles, onde as pessoas ficavam, a gente distribuía sopa, né? Para aquelas pessoas que estavam naquela situação. Esse camarada, né, a igreja tal apoiou, ele entrou num partido, né, político, nem vou dizer qual, tá? Entrou num partido político, aí ele se elegeu aí para vereador, né? Ele não se elegeu, ele foi como suplente do vereador. Então, ele foi o suplente do vereador. Então, ele começou a ganhar um dinheirinho, né, pessoal? Começou a ganhar melhor, comprou carro, aí botou o filho dele numa escola particular, tal, ele, né, ajeitando tudo, né, na vida dele. Aí depois que ele entrou na política aí, nunca mais fez a obra da sopa de entregar para as pessoas na rua. Você entende, pessoal? Então, tem muitos aproveitadores que aproveitam dessa situação para se promover, tá, pessoal? Com a dificuldade da vida daquelas consciências que estão ali. Tem muitos aí, tá? Por isso que eu vejo muito aqui na internet fazendo, dando ali a comida, aí compra quentinha, aí só para dizer que é bonzinho para se promover, né? As pessoas, nossa, ele é bom demais, olha. Depois que o cara, né, já viu, se elegeu ou ganhou um cargo aí e tal, aí não faz mais. É isso, tá, pessoal? Mas eu sinto muito. E isso acontece com muitas pessoas, tá? Então, ele fala, não apenas esse sonho externo, podemos acabar perdido. Então, podemos se perder nessa ilusão dessa realidade. Aí ele fala, quantas vezes já ouvimos história de pessoas que alcançaram sucesso material, mas se sentiu vazia por dentro. Você já viu dessas histórias aí, pessoal? De famosos, pessoas que ganharam dinheiro, mas ela estava com vazio, ela estava com tristeza, depressão, até ansiedade. Você já viu essas histórias aí? É isso que acontece, pessoal. É uma realidade que está acontecendo na nossa cara, mas a gente não quer enxergar isso. Está acontecendo. Então, não é dinheiro que vai trazer felicidade para você, pessoal. Tá? A gente não ficar
tendo muito, 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 e também a gente não ter nada. A gente sempre precisa para manter a gente e até ajudar as outras pessoas. Porque a gente não pode ter nada sem nada, viver sem nada, tá, pessoal? A gente sempre precisa ter alguma coisa para sobreviver nessa realidade. Mas o que você não pode é querer colocar que esse dinheiro é que vai trazer felicidade. Muitos entram nesse sonho aí e acaba nesse vazio aqui que ele fala. Ele fala, quantas vezes já ouvi uma história de pessoas que alcançaram sucesso material, né? Então, ganhou bastante dinheiro, mas se sentiram vazia por dentro. Isso acontece quando o sonho não está alinhado com o nosso verdadeiro eu. Então, o seu sonho não está alinhado com a sua verdadeira essência, com o seu verdadeiro propósito. Por quê? Se você está no seu verdadeiro propósito e você está ganhando dinheiro, está, né, ficando aí rico, e você está no seu verdadeiro, não tem nada de mal. Então, aproveite esse sucesso, aproveite essa riqueza que você distribua agora também. Não faça para recolher energia dentro da sua casa. Retribua essa energia. Você está ganhando, então reparta. Mas olha, quanto mais a pessoa, né, pessoal? Ganha a pessoa, ó, se tanca. Então, ela já vai estar contrária ao universo, porque o universo, ele é movimento de energia. Ele é dando que se recebe. Então, ó, aí prende. Não, não vou dar. Então, o que é isso? É o seu ego falando forte, tá? Como é que se diz? O egoísmo, né? Só para você. Então, entrando aí, o ego, você precisa trabalhar esse lado aí. Trabalhar o equilíbrio, para você ir distribuindo equilibradamente. Então, você distribui e não para que não falte para você. Então, distribui. Aí quanto mais você ganha, você distribui. E é assim que funciona o universo, pessoal. Agora, Deus começa a mover a energia da prosperidade para sua vida. Você começa a receber, né? Aí, ó, vou dar nada. Não vou. Eu vou guardar para mim toda aí. Então, pessoal, quando você faz isso, você está de encontro à frequência do universo, que é o fluxo. A energia tem que correr. Dinheiro não pode ficar preso, né? Coisas materiais não pode ficar preso. Tem pessoas que têm roupa dentro de casa que nem usa, pessoal. Tem pessoas aí que precisam de uma camisa, de um sapato. A pessoa pode doar, pode fazer bem a uma pessoa. Às vezes não é nem dinheiro. Tem lá pessoa que tem bastante comida de ir distribuir para as pessoas que precisam. Não, não. Eles têm que se virem. Meu Deus, pessoal. E isso tem até no meio religioso, tá, pessoal? Não entendeu o que é que Cristo está ensinando, tá? Pessoas do meio religioso. Imagine as outras pessoas, pessoal. Às vezes tem até pessoas que não é de nenhum grupo religioso, a espiritualidade movimenta a energia dela. Ela começa a dar sopa, a dar roupa, né? A ajudar aquela pessoa a ele ter um trabalho, né? Ela está movimentando a energia, ela está repartindo o que ela está ganhando, né? De energia, né? De dinheiro, ela está repartindo aquele pouco que ela tem para ajudar aqueles que estão, né? Consciencialmente doentes espiritualmente, e não está conseguindo ter nada, né? Até pelo sistema que a gente vive coloca essas pessoas nessa situação. Então tem que fazer isso, pessoal, tá? Isso acontece muito, tá? Então você tem que estar alinhado, né? Você pode ter as coisas materiais, mas alinhado com o seu verdadeiro eu. Por quê? Vem a benção tanto espiritual como material. Você repassa também a benção espiritual
e repassa também a bênção material. É assim que funciona. A gente precisa entrar no fluxo da espiritualidade, que é dando que se recebe. E dê com alegria, tá? Porque Deus ama aquele que dá com alegria. É por isso que eu coloco aqui, tá? Eu preciso de recursos para manter aqui o canal, preciso, né? Porque não tenho condições muito financeiras, então preciso. Mas eu quero que vocês dêem com alegria. É como a Bíblia está lá nos ensinando. Então, por isso que eu deixo aí minha informação, meu Pix. Tá tudo aí embaixo aí, ó, do vídeo. Porque quando vocês sentirem, tá? Vocês contribuírem. É isso, tá, pessoal? E eu não preciso enganar vocês, tá? Enganar, vamos fazer um curso, vamos fazer uma campanha, vamos fazer um curso, vou vender curso para vocês, vamos fazer isso. Não preciso fazer isso, tá? Aqui eu deixo aberto para aqueles que também não têm, ele possa também usufruir do conhecimento. Porque nessa situação, só quem usufrui do conhecimento é pessoas que têm dinheiro, que pode pagar. E aqueles que não têm, pessoal? Você entende? Mas é assim que está funcionando esse meio religioso. É assim que está funcionando. Por causa o ego dessas pessoas de egoísta de só querer para ele. Tá? E às vezes só quer o conhecimento para ele para dominar o outro. Não, pessoal, a gente tem que deixar o outro livre. O outro é livre, o outro é ovelha da casa de Deus. Não é sua, não. Mas é assim que está funcionando, tá, pessoal? Então, cadê onde a gente parou? O verdadeiro, né? O verdadeiro, vamos marcar aqui a quarta parte. E a gente continua amanhã, né? Se Deus permitir, tá, pessoal? Me dá força e saúde para a gente continuar esse processo aqui, tá, pessoal? Eu quero agradecer a vocês, tá, pessoal? A vocês novos aí, a vocês que estão comentando, a vocês que estão aí assiduamente nos meus vídeos. Obrigado, tá? Espero que vocês continuem, tá, pessoal? Eu sei que é difícil, tá? A gente, como espiritual aqui nessa realidade, continuar a nossa jornada aqui é difícil, mas estamos aqui, um para ajudar o outro, tá? Espero que o meu vídeo tenha contribuído para a sua expansão da consciência, sua espiritualidade, tá? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade que está operando na nossa vida. E até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir, tá? Tchau!